Nós estamos no segundo bloco do Educação, discutindo sobre livros que ensinam valores para as nossas crianças e obras que discutem quais os melhores caminhos para educar. Vou começar com o seu livro de 1844, é isso, né? 1844. Mostra pra E gente. essa galera que está vendo, se forem pais ou avós, com certeza já devem ter lido João Felpudo ou outras histórias divertidas com desenhos cômicos, do doutor Heinz Hoffmann. Eu não sei se falei isso direito, porque ele é alemão, então eu sempre fico na dúvida. Mas é um livro muito Mas gostoso. conta a história, como é que o livro foi escrito? Então, esse cara, Dr. Heinz, ele tinha um filho de 3 anos e o filho queria ganhar um livro. E aí, quando ele vai buscar o livro para o filho dele, ele descobre que não tem nenhum livro que seja interessante, porque os livros que tinham da época, infantis, quando tinham desenhos, falava assim, essa cadeira tem 1/3 do tamanho, essa árvore é 1/4 do tamanho. Ele falou assim, não quero que a criança tenha essa noção do que é real num livro, sabe? Ele vai falar disso, assim, é real quando ela acha que é real, quando a imaginação dela achar que é real, então isso é real. E aí ele resolve que não comprar nenhum desses livros, porque esses livros eram chatos para ele, falavam somente que as criancinhas boazinhas deviam escovar o dente, as criancinhas boazinhas não tinham que desrespeitar os pais, eram livros que ele achava bobo para a época, 1844. E aí ele falou assim, cara, eu vou levar um bloco de notas pro meu filho. E quando ele entrega pra mulher ele fala assim, cara, você trouxe um bloco de notas. E ela E ele fala, eu vou escrever o livro. E ele resolve escrever. Ele é um doutor psiquiatra. Então ele resolve pegar várias histórias que ele vai contando para as crianças e colocar no livro. É assim que começa a história, né? Mas a história é muito grande. E aí tem vários contos. Vários. E quer dizer, esse livro nasce sem nenhuma pretensão de se tornar um best-seller, sem nenhuma. Ele era somente um presente pro pai. E os contos, qual é o mote, assim, dos contos? São contos para crianças malcriadas, eu diria, né? E as crianças sempre têm um final perverso. Sim. Todas elas aqui. E é muito legal, é muito engraçado. Por exemplo, eu já peguei o livro para ver e tem um menino que, se o menino não comer sopa, vai falando, né, que o menino que não come sopa vai diminuindo até sumir, até morrer. Até morrer. Isso que acontece. E você tinha dito antes da gente começar a gravar que você achava que não tinha que mudar final coisa nenhuma, que tava bom o final do jeito que tava. Aí eu tava até conversando com a Babi, falou assim, o livro, pra época ele é moderno, porque nessa época não se tratava dessa forma, né, as histórias. E ele resolve acabar sempre com finais tristes, assim. Então, o menino que não come sopa, e não come sopa no primeiro, no segundo, no terceiro dia, tem uma hora que o menino vai ficando magro. E aí ele fala assim, tem uma hora que o menino morre. E ok. E acaba. Acaba exatamente assim, o menino morreu. Tem uma menina que resolve riscar um palito de fósforo e as gatinhas dela falam assim, não risca, porque vai acabar em tragédia. E acaba em tragédia, ela morreu. E aí... Cara, todo mundo morre nesse livro, meu pai amado. Enfim, e entre outras histórias que alguns não morrem, mas eles sempre são contos trágicos, né? São contos trágicos para crianças malcriadas. E tem um que eu gosto mais, que é o do João Felpudo. Posso contar esse conto? Claro! Vou até mostrar aqui antes. João Felpudo. Veja só quem está aqui. É João Felpudo, aquele guri. Nas 2 mãos, as garras são unhas tão bizarras que não corta faz 1 ano já, nem apara o cabelo, aquele mafuá. Show, bicho cabeludo, seu feioso João Felpudo. Esse é o João Felpudo, é o que seria uma criança, né, que não gosta de tomar banho, de escovar os dentes, enfim. E assim são as histórias do Dr. Heinrich. E você é a favor das histórias assim? Porque a gente estava conversando antes de gravar e eu falei, Leandro, vou propor para as meninas que a gente mude esse final, para não ficar uma coisa tão pavorosa para as crianças, assustar as crianças dessa forma, se não tomar sopa vai morrer. E o Leandro virou para mim e falou, não, Dani, eu acho que tá certo, tem que ser assim o final da história. E aí é a sua defesa. Eu acho que, assim, é a escrita desse autor, né? E eu, particularmente, acho muito divertido. Se eu fosse uma criança e tivesse recebido esse livro quando criança, eu teria adorado. E ele diz, na trajetória dele, que muitas crianças aprenderam a ler
né, porque gostavam das histórias e elas iam lendo, os pais mandavam cartas para ele. Então, assim, eu não acho nada de tão pavoroso. Eu acho só engraçado. E acho que a gente pode, sim, falar de morte com criança. Sim. A gente pode falar de malcriação, sim. Acho que elas, inclusive, precisam, né, ter essa consciência de que se riscar um fósforo, de fato, algo vai acontecer. Pode queimar, pode queimar, morrer. Pode morrer. Então tá. Babi, o que você trouxe pra gente? Acho que a pegada desse aí já é diferente, né? É diferente, mas educativo, né? Porque aqui claro. A linguagem é diferente, né? Você tem essa coisa do drama, mas é real, né? Nesse livro aqui, Descobrindo Valores, a gente trabalha vários temas, né? São várias histórias que trabalham temas como amizade, autoconfiança, generosidade, honestidade, importantíssimo hoje em dia. Prudência, respeito, responsabilidade, superação, tolerância. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, como é que eu trabalho, como é que eu falo de honestidade para uma criança de 3 anos de idade, por exemplo, né? Então, assim, tem várias historinhas aqui, o livro é bem coloridão e trata, assim, de todos esses temas aqui. É lindo, lindo, é lindo, lindo. E as crianças adoram. E aí ele tem historinhas curtinhas de 1 página, 2 páginas, entendeu? Que trabalha aquele determinado valor, né? O que mais te chamou a atenção de todas essas histórias aí? Qual a que te chamou mais atenção? Na verdade, não tem uma assim que chame mais atenção. Eu gosto muito da maneira como eles trabalham aqui. A autora é a Christina Klein e ela faz assim. Ela coloca lá, por exemplo, amizade. Ela faz a definição de amizade, explica para uma linguagem que a criança vai entender. E aí ela coloca vários exemplos do que é ser amigo, do que não é ser amigo. E ela tem depois as histórias que tratam de amizade, né? Então, acho assim que a forma como o livro é colocado é bem bacana, a linguagem é ótima, as crianças gostam, como é bem coloridão, eles também adoram. É uma turminha no livro todo, são 3 personagens, é o Rick, a Gabi e o irmãozinho dele, então assim, é bem bacana, né? E atualmente eu faço oficina com as crianças do Meu Pequeno Príncipe, assim, eles estão adorando também, eu chego lá e eles perguntam se vai ter a história do Rick e tal, e então a gente vai acompanhando a trajetória da turminha, né? E conforme as coisas vão acontecendo, né? Você trabalha esses temas, né? Aconteceu determinada situação, aí você consegue falar de honestidade com as crianças. Aconteceu outra coisa, a autoconfiança, entendeu? Então você vai trabalhando os temas assim com as crianças, é bem divertido. Voltando aqui ao assunto do primeiro bloco, o impacto da mídia na educação das crianças. A gente falou de televisão, a gente falou de internet. Vamos falar agora de literatura. Vocês têm aqui 2 escritoras, tem um contador de histórias, professor. Como é que as crianças estão lidando com a literatura hoje? Né? Elas estão lendo mais? De que forma essas histórias estão impactando na vida delas? Como sempre impactaram ou há alguma diferença hoje? O que vocês reparam? Olha, eu acho que tem um movimento dos adultos valorizarem mais a leitura e a contação de história. Eu acho que esse movimento de contação de história, que não é recente, ao contrário do que algumas pessoas acham, né? Que é o mais antigo. É muito antigo, né? É a primeira arte, na verdade. Sim, a primeira pois arte é o ato de contar histórias, né? Inclusive, antigamente, as pessoas que não tinham acesso à comunicação tradicional, como os folhetins, né? Tudo era por meio da contação de história. Bom, antes da invenção do livro, da escrita, de qualquer outra coisa, como é que o homem transmitia a cultura dele? Contando história. Exatamente. Então, eu acho que isso mostra também a responsabilidade que nós, adultos, educadores, temos em relação à valorização da leitura. Porque é o que a gente está falando, sempre existiu, sempre foi importante. Mas esse boom, digamos assim, da contação de história, da própria valorização do contador de história ter se assumido, enfim, está começando já a ser enxergado como uma profissão, né? Ainda tem muito o que ser alcançado, porque é uma profissão incrível, necessária, importante. Mas eu acho que esse olhar que valoriza, ele é muito importante, porque a criança, por mais que ela seja um indivíduo totalmente capaz e que tenha que tenha a sua própria personalidade,
ela tem uma certa dependência do adulto no sentido do que vai chegar até ela, né? Ela não pode, ela não tem meios de dizer, olha, hoje o que eu quero fazer é ouvir uma história. Ela até fala, mas quem vai determinar acaba sendo, às vezes, o adulto, que é o adulto que vai comprar um livro, né? Eu sempre gosto de perguntar para os pais, quantos brinquedos você já comprou para ele e quantos livros você já comprou? Porque todo mundo pergunta, né? Ah, Janine, formas do meu filho gostar de ler. Não tem mágica, gente. Porque se tivesse, a gente já teria feito, né? É hábito, é referência, é um trabalho que é construído. Enfim, é o papel da escola, é o papel da família, enfim, são vários elementos, né? Mas, assim, eu acho que tem, sim, hoje uma valorização maior do que quando eu era adolescente, por exemplo. Eu acho que o livro, embora a gente tenha ainda muito a conquistar, o livro, ele tem hoje, eu sinto que ele tem hoje uma importância maior. Eu tenho amigos e pessoas conhecidas que estão escrevendo, não necessariamente escrevendo para publicar um livro, mas escrevendo porque gostam de ler, porque aí a gente começa a ver a relação, né, de quem lê e quem escreve e vice-versa. Então, assim, eu acho que isso tem impactado muito, sabe, de considerar também o que a criança gosta, o que ela gosta de ler. Dá uma né? leitura que vai ser agradável para ela. A gente estava falando isso em outro programa, né? Da importância dos clássicos, obviamente, mas dessa introdução à leitura, de repente, ser uma coisa mais simples para a criança, né? Algo mais próximo à realidade dela. Sim, mas a gente estava falando sobre os formatos, né? Porque tem o livro, tem a revista, tem o gibi, enfim, a gente não precisa também ficar cerceando o que é uma boa leitura, né, na estética, e o que não é, porque... Janine, você trouxe algo para mostrar pra gente, a gente está no finalzinho do programa, mostra pra gente o que você trouxe. Eu quero mostrar a maleta literária da Piraporeando, que é um lançamento novo, que é uma maleta... Eu tenho um trabalho, que é do livro do Velho Nestor, que no final do livro a gente tem uma pergunta assim, onde você imagina que o Velho Nestor está agora? Então as crianças escrevem algumas histórias, inclusive quero aproveitar e agradecer as escolas que estão mandando essas histórias para mim. Cada história me emociona, assim, eu dou risada, tem história que me faz chorar. É uma delícia, É lindo, né? Eu vou começando a falar, minha voz começa a ficar embargada, porque é lindo. E aí, essa maleta é uma maletinha de madeira, e aí vai o caderno para a criança usar, o caderno para escrever essas histórias. E o livro, né, também tem o livro do Nestor e tem os outros livros também. Tem o livro da Pirapora, tem o livro das duas bonecas azuis e tem o personagem do livro, que é, nesse caso, o Velho Nestor. Ah, o Velho Nestor, tá ele aí. Tão famoso o Velho Nestor. Famoso Velho Nestor. E as crianças usam a maleta para guardar os livros, né? Teve uma mãe que me mandou a foto do Lucas, aliás, beijo, Lucas. Mandou a fotinho do Lucas com a maletinha indo para a escola, porque agora ele não quer mais mochila, ele quer ir para a escola com a maletinha da Piraporeando. Que gracinha. Eu acho assim, né? Falando dessa questão do impacto, quanto mais atraente a gente puder colocar a literatura, né, com livros atraentes, com cores atraentes, com coisas, né, que chamem a atenção da criança, porque hoje, imagina, a concorrência é com um negócio colorido, que pula, que faz som, que não sei o quê. Então, claro, eu acho que as formas de publicação, de comunicação, elas têm que se reinventar, né, para poder caminhar no mesmo passo ou num passo semelhante. Gente, nosso tempo infelizmente terminou. Eu poderia ficar conversando aqui até amanhã de manhã com vocês. Voltem sempre, porque sempre tem histórias que ensinam muitas coisas pra gente. Obrigada, sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem, às 9 horas da noite, nós temos encontro marcado. Não vai se atrasar. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Eu vou da querida Cecília Meirelles com o poema Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta.